Bom, Ninjago. Eu acho que se eu pudesse atribuir uma única característica a Ninjago é subestimado, mas acho que não dá pra culpar a visão que as pessoas têm sobre esse desenho. Afinal, Ninjago é uma marca da Lego sobre ninjas com poderes. E um desenho sobre isso seria o cenário perfeito para consolidar a marca, enfiando propaganda dos brinquedos toda hora na sua cara, com o único objetivo de vender os bonequinhos. Isso poderia ter sido Ninjago. Só mais um desenho caça-níquel genérico. Mas algo foi diferente. E é com esse pensamento que eu posso afirmar que Ninjago é muito mais que isso. É um desenho com um universo incrível, personagens divertidos, que por incrível que pareça consegue ser maduro nos momentos que precisa e engraçado nos outros momentos. Isso é Ninjago, um dos melhores desenhos que eu já pude assistir. E é por isso que hoje eu lhes apresento o iceberg de Ninjago. Caso você não saiba o que é um iceberg, é basicamente um conceito que divide teorias, afirmações e curiosidades sobre um determinado assunto em camadas. Quanto mais fundo você vai chegando nessas camadas, mais obscuros os fatos vão ficando. O primeiro mestre de Spinjitzu. O primeiro mestre de Spinjitzu é um dos personagens mais importantes do universo de Ninjago. Foi ele quem criou Spinjitzu, a cidade de Ninjago, e ele é o pai do Senseiyu e do Garmadon. Ele é parte Oni e parte dragão, o que o torna um dos seres mais poderosos de Ninjago. E ninguém sabe ao certo o seu verdadeiro rosto, já que em todos os flashbacks que ele aparece, ele nunca mostra o seu rosto, ele sempre é apresentado de costas. As armas douradas. No universo de Ninjago, o primeiro mestre de Spinjitzu forjou 4 armas com os poderes elementais da criação: fogo, gelo, relâmpago e terra. E é com essas armas que ele criou Ninjago. Após morrer, ele confiou as armas a seus filhos, o Garmadon. O escondeu as armas para impedir que Garmadon as usasse para o mal. É necessário muito poder para conseguir empunhar todas as 4 armas elementais juntas. Geralmente um ser comum acaba sendo destruído se tentar fazer isso. Boa parte da trama do início do desenho gira em torno dos ninjas tentarem recuperar as armas douradas. The Fold. The Fold foi a banda que escreveu a maioria das músicas de Ninjago e também a abertura da série. Na 9ª temporada, eles meio que aparecem como personagens do desenho. O Ninja Verde. Existe uma antiga profecia em Ninjago que fala que um ninja irá se destacar dos demais e ser escolhido pelo destino a se tornar o lendário Ninja Verde. O Ninja Verde irá enfrentar o Senhor do Mal em uma batalha que irá decidir o destino de Ninjago. O Senseiyu treinou muitos alunos na esperança de que um deles fosse o Ninja Verde. Quando as 4 armas elementais são reunidas, elas meio que interagem com a presença do Ninja Verde, e é assim que a identidade do Ninja Verde pode ser revelada. No episódio 10 da primeira temporada, eles revelam que o Ninja Verde é na verdade o Lloyd, o filho do Garmadon. E eu adoro isso, porque no início eu pensei que quem seria o Ninja Verde ia ser a Nia, porque ela estava se destacando dos demais. É bem clichê isso, na real. Mas lá no último segundo eles revelam que o Ninja Verde é o Lloyd, uma fucking criança, filho do Garmadon, que nunca demonstrou interesse em ser um ninja, tá ligado? Eu acho isso simplesmente genial. Lego Ninjago, o filme. Foi um filme lançado em 2017. Ele não é canônico e se passa no universo de uma aventura Lego. Boa parte da fandom de Ninjago odeia esse filme por vários motivos. O redesign dos personagens, o fato de que eles jogaram a história do desenho completamente no lixo só pra contar uma história nova e o protagonismo excessivo do Lloyd. Tirando o Lloyd, todos os outros ninjas não têm nenhum destaque, eles só são sombras do que eles eram no desenho. Eles até trocaram o elenco de dublagem, tanto na dublagem original quanto aqui no Brasil. Só que tem uma curiosidade sobre isso. No jogo The Lego Ninjago Movie ter videogame, eles mantiveram os dubladores clássicos, então você pode assistir as cenas do filme, só que com os dubladores clássicos. Enfim, é isso. Mas, apesar de tudo, eu gosto bastante desse filme. Ele tem seus problemas, mas ele ainda é um filme de Lego, então ele é muito divertido. The Weekend Whip. Esse é o nome da obra de arte, da bela, da saborosa música da Open de Ninjago. Se você nunca escutou essa música na vida, faça um favor a si mesmo e escute-a agora. Jump up, kick back, rip around and spin. Then we jump back, do it again. Ninjago, Ninjago, come on, we're gonna do it again. We just jump up, kick back, whip around and spin.
Then we jump back, do it again. Ninjago, come on, and do the weekend whip, yeah. Além de tocar na abertura de Ninjago, essa música constantemente aparece no desenho como easter egg. Ela inclusive aparece no filme de Ninjago, e lá ela é o toque de seu lado Lloyd. O redesign dos personagens. A partir da temporada 8, a equipe mudou o design dos ninjas e passaram a utilizar o design do filme. Os criadores decidiram mudar o design dos personagens para atrair novos espectadores que tinham visto o filme e nunca tinham visto a série. O cabelo, os olhos, a boca, todo o modelo de personagens foi mudado. Porém, nem todos tiveram alteração tão gritante, tipo o Cole. Além dos ninjas, o Garmadon também sofreu um redesign. A fandom de Ninjago tem uma opinião muito dividida em relação a isso. Muitos adoram os novos designs e outros odeiam. Particularmente eu prefiro os novos designs, todos eles se equiparam ao design antigo e alguns são bem melhores. É meio difícil se acostumar no início, até porque foram 7 temporadas com o mesmo design, mas depois de um tempo você acaba se acostumando. Only Youngers Remembers. ONG é meio que um termo utilizado na gringa para pessoas que são veteranas em alguma coisa. É tipo chamar alguém de raiz, a diferença é que esse termo não tem infinitos memes forçados e é usado até hoje, mas enfim. Pelo fato de Ninjago ser um programa que foi lançado há 10 anos atrás, é normal ver posts onde as pessoas comentam apenas ONGs lembram ou algo do tipo. Ninjago iria acabar na segunda temporada. Sim, originalmente Ninjago acabaria na segunda temporada. Isso é bem perceptível quando você assiste a temporada, ela tem todo um clima de final e despedida. Além de que a batalha contra o Lloyd, o Overlord, é literalmente chamada de a batalha final. Mas devido ao sucesso que essa temporada teve, os criadores resolveram continuar o show. E, bom, eu acho que eles se empolgaram um pouco, porque depois disso eles fizeram mais 12 fucking temporadas e mais 2 especiais. Ninjago na Netflix. É basicamente isso mesmo, tem Ninjago na Netflix. Só que até o dia que eu tô gravando esse vídeo, lá não tem os episódios pilotos, os especiais Day of Department, nem The Island, e eles ainda não adicionaram a nova temporada, assim, About. Por algum motivo eles tratam Prime Empire e Master of Mountains como uma temporada só, então tem isso também. De todos os chips, esse é o mais famoso de Ninjago, ele tá presente desde a primeira temporada. E não tem muito o que falar sobre o relacionamento dos dois sem dar muito spoiler, então vamos pro próximo tópico. As mudanças da Season 11. A temporada 11 foi de longe a temporada que mais apresentou mudanças na estrutura do desenho. Para começar, o estúdio Will Films, que fazia a animação do desenho, foi substituída pelo estúdio Wide Brain. Isso resultou em uma melhoria muito grande nas cenas de luta, que passaram a ter mais peso e começaram a ser mais bem coreografadas. Ninjago também passou a ter 10 minutos de episódio ao invés de 20. E o nome da série, que era Lego Ninjago Masters of Spinjitzu, passou apenas para Lego Ninjago. A Lego e a Netflix, por exemplo, até consideram as novas temporadas como um desenho novo. Enfim, por causa dessas mudanças e por causa de outros fatores também, a temporada 11 é tida pela fandom como a pior temporada de Ninjago já feita. Zane é um robô. Sim, logo na primeira temporada eles revelam que o Zane é na verdade um robô, por isso que eu acho que não é segredo pra ninguém. O Zane foi construído por um cientista chamado Dr. Julian. Ele criou o Zane para defender aqueles que não podiam se defender sozinho. O motivo pelo qual o Zane não lembrava que ele era um robô é porque o Dr. Julian havia desativado suas memórias antes dele morrer. E aquele meme que o Zane tá gritando "Não!" veio desse momento, onde ele descobre que é um robô. As conexões entre Ninjago e Teeman. Lego Legends of Teeman é um desenho estranho, para dizer o mínimo. A série foi feita pela mesma equipe de Ninjago e durou 3 temporadas. O desenho passou no Cartoon Network e, pelo que eu vi, não fez muito sucesso aqui no Brasil. Eu tentei procurar em algum lugar para assistir, mas ao que parece eles nem terminaram de dublar a série aqui no Brasil. E sim, ela faz parte da mesma continuidade de Ninjago. Eu vou falar mais disso nos próximos tópicos. Por falar nisso, o protagonista desse desenho é o Lion de Thundercats. Os pilotos. Diferentes de outros desenhos, onde os episódios pilotos servem apenas para apresentar o desenho ou empresa e quase não tem conexão cronológica com o resto do desenho que acontece caso esse desenho seja aprovado, em Ninjago esses episódios são canônicos e dependendo de onde você procurar para assistir, eles podem ser divididos em 4 episódios de 11 minutos ou 2 episódios de 22 minutos.
Algumas pessoas podem nem conhecer esses episódios, pois eles não estão na Netflix, que é o melhor lugar para você assistir Ninjago, pelo menos aqui no Brasil. A história dos pilotos começa apresentando a Nia e o Kai trabalhando na ferraria de seus pais, até que a Nia é sequestrada por um exército de esqueletos, liderados pelo general esqueleto Samukai, que estava sob as ordens do Lord Garmadon. Kai conhece o Sensei Yu, que o treina para se tornar um ninja do fogo e resgatar sua irmã. Kai, junto com os outros alunos do Sensei Yu, Jay, Cole e Zane, partem em uma missão para resgatar as lendárias armas douradas e resgatar a Nia. Os pilotos são relativamente bem simples, mas eles cumprem bem o papel de apresentar o desenho e são bem legais. O curioso é que nos planos originais o piloto iria apenas apresentar a linha de brinquedos e não teria continuação, mas devido ao sucesso ela deu origem à série que conhecemos hoje. É impressionante a quantidade de vezes que Ninjago poderia ter simplesmente acabado do nada. Pink Zane. No episódio 5 da primeira temporada, o Lloyd misturou as roupas vermelhas do Kai com as brancas do Zane na secadora. Isso fez com que as roupas do Zane ficassem rosas e ele tivesse que se vestir de ninja rosa. Até o Spinjitzu dele ficou rosa. E esse momento se tornou um meme entre a comunidade de Ninjago e é lembrado até hoje. Até que em 2020, quando o set de brinquedos de Prime Empire foi lançado, a LEGO lançou oficialmente uma minifigure do Pink Zane, quase 10 anos depois disso acontecer. Esse Pink Zane era um personagem figurante que apareceu algumas vezes de fundo nessa temporada. O crescimento artificial do Lloyd. Na primeira temporada do desenho, o Lloyd é apenas uma criança, até que na segunda temporada ele entra em contato com o Chá do Amanhã, que tem a capacidade de avançar os ponteiros do tempo. Em outras palavras, ele deixa as pessoas mais velhas. O Lloyd não só fica com o corpo mais velho, como ele também meio que amadurece mentalmente. Mas então, qual seria a idade do Lloyd? Bom, até onde eu vi não se tem uma resposta oficial, mas a maioria dos fãs sugere que ele tinha entre uns 10 anos quando criança e depois que tomou o chá ele ficou com 16/17 anos. O fato é, a questão da idade dos personagens em Ninjago é um assunto meio confuso, mas o Lloyd é realmente o X de toda a questão. Feng Kou-Do. Feng Kou-Do é um trocadilho com Taekwondo e é a técnica de luta que o Scales usa para derrotar o general dos Hypnobrains na primeira temporada. Ditinanglium Studios. É um canal que ficou conhecido por fazer animações stop motions com as minifigures de LEGO, principalmente Ninjago. Ele também é bem antigo no YouTube e postou seu primeiro vídeo em 2011 e criou sua conta em 2007. Eu tinha tipo 1 ano de idade nessa época. A conta dele é 1 ano mais velha do que eu. O Ninja da Surpresa. É uma piada que acontece no filme de LEGO Ninjago. Existe uma cena no filme onde o Lloyd pergunta se pode ser o elemento surpresa do time, e o Wu responde que já existe um ninja assim. E então o Ninja da Surpresa aparece e surpreende a todos. Shadow of Ronan. Shadow of Ronan é um jogo de Ninjago lançado para mobile e Nintendo 3DS. Esse jogo é a primeira aparição do Ronan. Vocês se lembram na 5ª temporada quando os ninjas falam que já conhecem o Ronan? Então, originalmente esse jogo era para ter sido canônico, e os ninjas nessa cena estariam fazendo uma referência a esse jogo. Mas segundo Tommy Anderson, um dos criadores de Ninjago, o jogo acabou tomando muita liberdade no roteiro e por causa disso acabou sendo cortado do canon, e a referência na 5ª temporada acabou se tornando meio vaga. The Weekly Whip. Era uma série de vídeos que os membros do The-Fold costumavam postar no canal do YouTube deles. O último vídeo saiu há uns 5 meses atrás, e a série falava sobre os bastidores de Ninjago, principalmente as músicas que eles produziam. Dark Island. Durante a batalha entre o Overlord e o primeiro mestre de Spinjitzu, séculos antes dos acontecimentos do show, o primeiro mestre de Spinjitzu dividiu a ilha de Ninjago em 2. A ilha principal, que é onde os eventos do desenho acontecem, e a Dark Island, onde o Overlord e seu exército de pedra foram aprisionados. A Dark Island acaba inundando e fica submersa embaixo d'água, perdida por muitos séculos, até ser encontrada pelo Garmadon na 2ª temporada. Dubladores de voz compartilhados. Bom, é bem comum um dublador dublar vários personagens em uma série. Geralmente eles dublam um protagonista e alguns personagens figurantes. E, bom, isso em Ninjago não é diferente. Eu nem sei porque está no iceberg. As 2 mortes do Dr. Julian. O Dr. Julian, o pai do Zane, acabou morrendo 2 vezes durante o desenho. A primeira morte foi mostrada nos flashbacks da primeira temporada, onde ele morre de velhice e a última coisa que ele faz é apagar as memórias do Zane para que ele possa ter uma vida normal.
Porém, logo em seguida, ele é revivido por Samukai, para que ele construísse veículos para o seu exército. Samukai então aprisionou o Dr. Junior em uma ilha deserta, onde ele ficou lá por muito tempo, até ser resgatado pelos ninjas na segunda temporada. Porém, na terceira temporada, o Zane acaba citando que ele morreu, provavelmente de causas naturais de novo. Ninjago Explaining. É um vídeo lançado no canal da LEGO que serve como um resumo de Ninjago. Esse vídeo é baseado naqueles vídeos de Honest Trailers, inclusive ele é narrado pelo John Bailey, o criador desses vídeos. Ninjago Reimagined. Ninjago Reimagined foram 5 curtas postados no YouTube para comemorar o aniversário de 10 anos de Ninjago. Cada curta possui um estilo de animação bem único e conta histórias paralelas aos outros. O primeiro curta, Gold Legend, mostra a batalha entre um samurai e um dragão, e a primeira coisa a se destacar é a animação desse curta é incrivelmente linda. Sério, olha isso. Esse curta não é canônico e foi feito para ter uma atmosfera mais enigmática. O outro curta, Golden Run, tem uma pegada bem mais simples e também tem um estilo de animação bem bonito. A trama dele é sobre o Kai e a Nia sendo perseguidos por alguns robôs enquanto eles tentam chegar na Torre Borg. O outro curta, A Day in the Life of Gold Ninja, que tem um traço e uma pegada mais infantil e bobinho, foca em um ninja dourado e no seu dragão de estimação fazendo algumas tarefas. O penúltimo episódio, Sweet of the Gods, fala sobre o Jay e o Zane derrotando o vilão lá e tal. É um curta bem padrão na realidade, até o estilo de animação é muito parecido com a série, tirando esse contorno dourado aí, mas fora isso não tem nada de muito especial. E por fim, o mais importante desses curtas, Gold Run, que é o curta mais próximo de ser canônico, e mostra como foi a batalha entre Yu e os Irmãos do Tempo no final da 7ª temporada. O estilo de uma animação também é praticamente idêntico ao da série, mas é bem bonito. Camada 2. Os 16 Reinos. A realidade de Ninjago é mantida por mundos ou universos chamados de reinos. Existem 16 reinos paralelos a Ninjago, sendo 9 conhecidos e 7 desconhecidos. Todo reino também tem um reino irmão, que é um reino conectado com outro reino. No caso de um reino ser destruído, o reino irmão também será eventualmente, por exemplo. É possível viajar entre esses reinos de várias formas, mas a principal é usando o artefato chamado de Cristal dos Reinos. O primeiro reino a existir foi o reino de Oni e do Dragão, um reino habitado pelos Onis, que tinham poder sobre a destruição, e os dragões, que tinham poder sobre a criação. Os Onis e os dragões lutaram entre si em uma guerra interminável, até que um dia uma criança nasceu com os poderes de ambas as espécies. Essa criança fugiu para um outro reino e criou uma ilha, Ninjago. A partir daí, aquele reino passou a ser conhecido como Reino de Ninjago, e a criança como o primeiro mestre de Spenjitsu. E lembram quando eu falei que Tima se passava na mesma continuidade que Ninjago? Então, Tima é um dos 16 reinos. O Lloyd inclusive visita Tima por um breve momento na 5ª temporada. Outro reino bem importante era o Reino Amaldiçoado. Sim, era. Bom, o Reino Amaldiçoado servia como uma prisão para as almas amaldiçoadas e abrigava seres de todos os reinos, a maioria fantasmas. Diferente dos outros reinos, o Reino Amaldiçoado era a personificação de um ser cósmico conhecido como Proeminente. E na 5ª temporada, a Nia acabou destruindo esse ser, no que resultou na destruição do Reino Amaldiçoado e no seu reino irmão, Ninjago, que era habitado por uma raça muito poderosa, os Jins. As almas que estavam no Reino Amaldiçoado foram todas transportadas para o Reino dos Partidos, que é para onde todas as almas de todos os seres vão ao morrer. Outro reino ligado à morte é o Submundo, que funciona como uma espécie de limbo para as almas que ainda não aceitaram sua passagem para o outro lado, como um limbo. Fora esses, os outros reinos conhecidos são o Reino da Loucura, um reino onde as forças do bem e do mal estão desequilibradas, e é o local para onde o Garmadon vai para reunir poder e empunhar as 4 armas douradas ao mesmo tempo. O Reino das Nuvens, que é um reino bem interessante, onde seres conhecidos como escritores escrevem e decidem o destino da maioria dos eventos de Ninjago. E por último, o Reino do Jamais, o reino mais distante de todos e é onde metade da 11ª temporada acontece. Mei loves Akida. É um usuário do DeviantArt que costuma postar algumas fanarts de Ninjago por lá. Caso você tenha interesse, além do perfil do DeviantArt, ele também tem um perfil no Tumblr. O cameo dos irmãos Hangman. Os irmãos Hangman foram os principais escritores de Ninjago desde que o show lançou até 2018, quando ambos pararam de escrever para Ninjago, e assim como os membros do The Fold, eles já apareceram algumas vezes no desenho como personagens.
E uma curiosidade legal é que a LEGO já deu de presente para eles minifigures exclusivas baseadas neles mesmos. Ninjago Battles. Foi o primeiro jogo de Ninjago lançado. Ele saiu para Nintendo DS e era baseado nos episódios pilotos. Diferente de outros jogos LEGO, Ninjago Battles era um jogo de estratégia 2D e as suas cutscenes eram feitas com imagens estáticas dos pilotos ou cenas completas. Os poderes marrons. É uma piada que acontece na 9ª temporada. O Daryl fica muito indignado de não ter poderes, então ele pede a Mistake que lhe dê algum chá especial que o conceda um poder elemental ou algo assim. O Daryl então toma um chá que o concede os poderes elementais marrons. Com eles ele consegue convocar uma chama marrom, que é completamente inútil, e junto com ela ele sente uma vontade descontrolada de ir ao banheiro. As teorias da Lily. Eu não entendi muito bem esse tópico, mas a Lily é o nome da mãe do Cole, e existem algumas teorias espalhadas pela internet sobre ela, que englobam vários assuntos. Dark Island Trilogy. É uma trilogia de HQs lançadas em 2016, logo depois que a 6ª temporada lançou. Como essas HQs são escritas pelo Tommy Anderson, todos os eventos aqui são considerados canônicos. A premissa dessas HQs é que enquanto investigavam a série de desaparecimentos na Dark Island, o Ronan e a Misako acabam desaparecendo também. Nisso, o Mestre Wu, junto com os outros ninjas, partem em uma busca para encontrar o paradeiro dos dois. Uma coisa bem legal é que o Close, que é aquele ajudante do Chen, acaba sendo o vilão principal dessas HQs. A equipe de piratas do Nadakan também reaparecem. Chen ou Chad. Chad é um dos personagens figurantes de The Lego Ninjago Movie. Ele é um dos carinhas que ficam fazendo bullying com o Lloyd. E, bom, o curioso sobre ele é que, nos créditos finais, o nome dele aparece como Chen. E algumas pessoas podem ter realmente pensado que ele talvez seja uma contraparte do Chen nesse universo. Mas provavelmente não, e isso só foi um erro. Esse tópico se refere às origens do nome Ninjago, que é uma junção das palavras ninjas e Lego. A língua de Ninjago. Sim, Ninjago tem o seu próprio sistema de escrita. Essa língua é conhecida como Ninjargon e é baseada em kanjis, o sistema de escrita japonês. Originalmente, esses símbolos apareciam aleatoriamente como easter egg no show, em alguns sets de brinquedo. Eles não tinham de fato um significado real, porém isso mudou em 2017 com o lançamento do filme. Para promover o seu lançamento, a Lego reescreveu os ninjargos, dando a eles significados, e lançou um site tradutor para esses kanjis, entre aspas. A partir da 8ª temporada, o show também passou a usar esse novo alfabeto. Machado dos Onis Movie Cut. Existe um filme de Ninjago lançado diretamente para a TV que é basicamente um compilado da 10ª temporada, Machado dos Onis. Eu não achei muitas informações sobre essa versão, então não sei bem dizer se ela tem ou não alguma diferença gritante em relação aos episódios. Machado dos Onis foi a temporada mais curta de Ninjago, pelo menos até aquele momento. Ela tinha 4 episódios de 22 minutos, então ela meio que combinava como um filme. O próprio Tommy Anderson já disse que não considera Machado dos Onis como uma temporada em si. A mudança na animação da 7ª temporada. Bom, algumas pessoas começaram a relatar que os modelos dos personagens na 7ª temporada estavam meio diferentes. Eles estavam mais brilhantes e menos modelados, e a Lego nunca explicou realmente o porquê de fato isso aconteceu. Mas, sinceramente, olhando agora, eu realmente não percebi nenhuma diferença desses modelos para os outros das outras temporadas. O Overlord é imortal. Sim, o espírito do Overlord é indestrutível, já que ele é a fonte de todas as trevas em Ninjago, e para que o equilíbrio seja mantido, a luz e a escuridão devem estar coexistindo. Quando Zane se sacrifica na luta contra o Overlord, ele apenas destrói o seu corpo, mas seu espírito permanece adormecido. Mas não criem esperanças do Overlord voltar em algum momento no show. Os escritores não parecem ter muito interesse em trazerem de volta, e já falaram que provavelmente o Overlord só vai despertar no universo de Ninjago daqui a uns milhares de anos. Originalmente, o nome do Garmadon seria Demik. Esse nome era baseado na palavra Pandemic, mas por algum motivo os escritores não conseguiram registrar esse nome, então eles acabaram adotando o nome Garmadon, que é baseado na palavra Armageddon, e é muito mais legal que Demik. Lar. Em 2015 foi lançado um livro de atividades de Ninjago baseado na temporada do Torneio dos Elementos.
e lá eles apresentam um personagem chamado Lar, que seria o mestre elemental da água. Inclusive, eles falam que o Lar chegou a derrotar o Kai no Torneio dos Elementos. O que acontece é que esse livro foi lançado antes da Nia ser revelada como a ninja da água. Então os caras que escreveram esse livro basicamente apresentaram o elemental da água em Ninjago antes do próprio desenho. O Lar é mencionado novamente em uma história escrita pelo Tommy Anderson e lançada no Twitter chamada de Way of Department. Nessa história é dito que o Lar era um charlatão e que suas histórias e o fato de ele ser o ninja da água eram mentiras. Jay é adotado. Sim, isso foi revelado na 6ª temporada. O pai biológico do Jay era um ator chamado Cliff Gordon, e sua mãe era a mestra elemental do Relâmpago, que aparece nos flashbacks da 7ª temporada. Após um tempo, o Jay foi deixado na porta dos seus pais adotivos, aqueles senhores que a gente vê na série, e até hoje não se sabe o real motivo dos seus pais biológicos terem o abandonado, nem o verdadeiro paradeiro da mãe do Jay, já o seu pai biológico acabou falecendo. Netflix, hiatos e esquisitices. Provavelmente se refere à quantidade de tempo que uma temporada demora para estrear na Netflix e também aos vários pequenos erros na numeração de algumas temporadas ou na descrição dos episódios. Lloyd em Uma Aventura Lego. O Lloyd aparece em algumas cenas do filme Uma Aventura Lego, e lá ele é um mestre construtor, mas não tem muito destaque, ele é só um figurante. Porém, ele participa de um curta lançado no DVD de Uma Aventura Lego chamado Enter the Ninjago. Esse curta serve como uma espécie de apresentação para o Lloyd e para o filme de Lego Ninjago. Skybound removido da Netflix do Reino Unido. É basicamente isso, sei nem por que isso tá aqui, mas a temporada 6 não está disponível no Reino Unido, provavelmente por problemas de exibição. Spinjitzu Smash. Esse foi o primeiro jogo de navegador baseado em Ninjago lançado. Ele é esse aí que tá passando de fundo e ele é o que você espera de um jogo Flash, parece divertidinho. É uma pena que a gente não possa mais jogar ele por causa do fim do Flash, mas quem sabe alguém não tenha upado ele por aí em algum site. A origem de Antonia. Antonia foi uma fã de Ninjago que foi diagnosticada com a doença terminal. Ela acabou enviando uma carta ao dublador do Zane, Brent Miller, como um dos seus últimos desejos. O Brent leu a carta dela em seu canal e a equipe de Ninjago, comovida com a situação, a transformou em uma personagem do desenho. No desenho, ela é uma entregadora de jornais e protagoniza até um episódio na temporada 11. Infelizmente, ela sumiu da internet depois de um tempo e provavelmente faleceu. Apesar disso, é legal saber que um de seus últimos desejos foi realizado e que, apesar de ser uma personagem secundária, ela ainda será lembrada eternamente por essa bela comunidade. Ninja ou ninjas? Sinceramente, não faço ideia do que seja isso. O nome da mãe do Jay. A mãe do Jay nunca teve seu nome revelado na série, mas enquanto estavam desenvolvendo a 7ª temporada, os escritores a chamavam de Liber Gordon. Liber é um apelido da esposa do Tommy Anderson, e a mãe do Jay também foi baseado na esposa do Tommy Anderson. Growl Suede Shoes, ou Os Sapatos Marrons de Camussa, era o nome de uma turnê musical que o Derrot fez em Ninjago antes de se tornar um mestre de artes marciais. Nia e Jay se lembram de Skybound. No final da 6ª temporada, o Jay deseja ao Nadakan que ninguém nunca encontre o bule mágico onde o Nadakan havia sido aprisionado. Ele então é forçado a realizar o desejo do Jay e cria uma linha do tempo onde ninguém nunca o libertou. Isso apagou os eventos que ocorreram durante a 6ª temporada, e todos esqueceram desses eventos, exceto o Jay e a Nia. Bom, faz sentido o Jay se lembrar desses eventos, afinal foi ele que fez o desejo na outra linha do tempo. Mas a Nia se lembrar desses eventos não faz nenhum sentido, e o próprio show nunca se importou em realmente explicar isso. O Diário de Harumi. Existe um livro canônico de Ninjago lançado somente na Alemanha chamado de Garmadon Hullis. Esse livro foi escrito na forma de um diário da Harumi, depois de ela ser adotada pela família real. Esse diário detalha aspectos da vida da Harumi e todo o processo para ela se tornar aquela vilã da série. Clutch Powers. Em 2010, a Lego lançava um dos seus primeiros filmes, Lego As Aventuras de Clutch Powers, um filme que contava a história de um aventureiro muito renomado chamado Clutch Powers,
que saem em uma missão espacial junto com a equipe de especialistas em várias áreas para investigar um pedido de ajuda que foi enviado de uma prisão de elite. Eu assisti muito esse filme na minha infância e ele é muito divertido, tem bons personagens e uma boa história. O triste é que ele termina com um gancho para outras continuações, mas infelizmente a LEGO nunca lançou uma sequência desse filme, o que é uma pena porque esse universo tinha bastante potencial. Mas só porque esse universo nunca teve uma sequência não quer dizer que essa foi a última vez que o público viu Clutch Powers. Na temporada 11 de Ninjago, os escritores resolveram adicionar o Clutch como um personagem recorrente. Bom, na realidade é uma nova versão do Clutch, uma visão diferente do personagem, então por isso o filme não é considerado canônico no universo de Ninjago. O Clutch em Ninjago tem uma personalidade muito diferente em relação ao filme. Ele é muito egoísta, não se importa tanto em explorar, e ele é basicamente o completo oposto da sua versão do filme. O Clutch já havia sido citado em Ninjago em 2011, na primeira temporada. Entretanto, naquela época foi só uma referência para promover o filme, os escritores não tinham planos de colocar ele no desenho. Way of Departed. Eu já falei disso aqui, mas bom, de novo, Way of Departed é uma novel escrita pelo Tommy Anderson e publicada no Twitter. A premissa é seguir o Cole enquanto ele descobre as origens da sua cicatriz, que ele ganha em Day of Departed. Essa novel não é canônica, mas o Tommy Anderson diz que quando terminar de escrever ela, ele vai corrigir alguns erros, para ela se adequar ao desenho. E um diferencial bem legal sobre essa novel é o envolvimento do público, já que o Tommy Anderson costuma pedir o feedback do público sobre alguns aspectos da novel, e já consertou um erro de roteiro que um fã uma vez apontou. On Silly Moral. Ok, vocês se lembram de Lorax, certo? Bom, um personagem que ficou muito popular entre as pessoas da internet foi o One Sealer. E com muito popular eu quero dizer que toda uma fandom se formou em torno desse personagem, com várias pessoas fazendo fanarts, fanfics e fusões entre personagens, a maioria sendo conteúdo no safe for working, principalmente no Tumblr, isso lá para meados de 2013 e 2014. Por que isso aconteceu? Nem Deus sabe. Na verdade, dá pra se ter uma ideia de como isso aconteceu. Bom, Lorax, pra quem não sabe, foi baseado em um livro, e nesse livro o One Sealer era descrito como um monstro humanoide de pele verde, bem diferente do filme, onde ele é retratado como um humano. E isso resultou num monte de meninos de 14 anos enaltecendo o quanto o One Sealer era um gostoso do caralho e que precisava sentar nele imediatamente. O resultado disso foi toda uma fandom gigantesca, mas esse não é o ponto. O ponto é que algum ser desconhecido resolveu juntar o One Sealer com o Moro, e saiu isso. Não foi a primeira vez que fizeram uma fusão de algum personagem com o Sealer, mas eu me arrisco a dizer que é uma das fusões mais estranhas que eu já vi, pelo menos envolvendo esses personagens. A logo da Ukrow. Essa era uma logo criada e usada no site oficial da LEGO, e era um tipo de ícone para todo tipo de conteúdo relacionado a Ninjago, minigames, notícias, etc. A logo também apareceu algumas vezes no desenho, como easter egg, mas atualmente a LEGO removeu a logo do site, porém você ainda consegue acessar a logo usando sites como o Wayback Machine. A mãe do Zane no filme. No universo do filme, o Zane possui uma mãe, ela não chega a aparecer, mas ela é citada. Provavelmente ela também é um robô, o que faria o Zane nesse universo não ter sido criado por um humano como no desenho. Ata Terret. Ele é um NPC de Prime Empire, sua função no jogo é ser o líder de uma das gangues do jogo, os Wuckheads. Como a mãe do Zane, ele também nunca aparece e é apenas citado. Originalmente ele iria aparecer em um episódio explicando sua história, mas esse episódio nunca entrou em produção. 3856 Ninjago. 3856 é um jogo de tabuleiro lançado em 2011 baseado nas primeiras temporadas de Ninjago. Dava para ser jogado por até 4 jogadores e seu objetivo era derrotar um general genérico do exército esqueleto, enquanto você avançava no jogo. Uma coisa que tem que ser ressaltada é que, meu Deus, as peças que eles usaram para representar os personagens desse jogo são muito feias. Isso aqui era para ser o Mestre Wu e por algum motivo ele parece um cavaleiro templário. Aparentemente esse jogo não fez muito sucesso, porque o próximo jogo de tabuleiro foi lançado apenas 9 anos depois. O nome desse novo jogo é Choose the Path. Ele é baseado na temporada 13, e ao invés de ser um jogo de tabuleiro meio genérico, esse jogo é um RPG de mesa. Não vi muita coisa sobre esse jogo, mas pelo que eu vi ele é bem superior ao jogo anterior. Camada 4. Concept Designs da quarta temporada.
Além de todos os mestres elementais introduzidos nessa temporada, os escritores tinham planos para introduzir os elementais da água e do vento logo nessa temporada. Eles provavelmente não teriam uma importância tão grande como a Nia e o Moro tiveram. Os escritores também tinham planos para introduzir outros 3 elementos, o cristal, o magnetismo e a visão. Porém, como a ideia de introduzir os elementais da água e do ar, essa ideia acabou sendo descartada. Opening misteriosa da temporada 10. Bom, a opening da temporada 10 é meio que um resumo de todas as temporadas passadas. Eu não encontrei nada que realmente remetesse a algum mistério ou algo assim. Se alguém tiver encontrado algo, por favor, fala aí nos comentários. Digital Zane. O Digital Zane é um personagem de uma fanfic escrita por um fã de Ninjago chamado G. Frost. Diferente do desenho, na fanfic, o Zane entra no Prime Empire, o que resulta no seu novo nome e nesse seu novo design. Lego Ninja 1998. Esse foi o primeiro tema da Lego baseado em ninjas, lançado em 1998 e descontinuado nos anos 2000. Esse tema lançou ao todo 29 sets, porém com o tempo ele acabou sendo esquecido, principalmente por culpa do seu tema irmão, Ninjago. A origem de Jake. Jake é um personagem introduzido na temporada 11. Ele é uma criança muito fã dos ninjas, principalmente do Kai. Quando a cidade foi atacada pelas Furia, ele manteve o pensamento positivo e a confiança nos ninjas. Ele até mesmo entrou na frente de uma batalha para proteger eles. Depois da temporada 11, ele volta a aparecer apenas mais uma vez como figurante na temporada 12. Bom, o lance aqui, assim como a Antônia, ele foi baseado em um fã de Ninjago, esse que infelizmente chegou a falecer em 2021 vítima de um câncer. Os escritores acabaram confirmando que ele voltará a aparecer na próxima temporada. O design beta. Esses são alguns dos designs originais feitos lá em 2009, quando a equipe estava trabalhando nos episódios pilotos. Dá pra ver que alguns personagens são completamente diferentes, como o Mestre Wu, o Lord Garmadon e o Samukai. Os ninjas também tinham nomes diferentes, e alguns tinham elementos trocados, e outros tinham elementos completamente novos, mas eu vou falar mais disso em um tópico futuro. Por último, esses aqui seriam os ninjas originais, e uma coisa que me chamou a atenção é que todos eles têm meio que uma etnia diferente da outra. Então meio que originalmente as pessoas não teriam aquela coloração amarela, mas eles acabaram trocando, talvez porque a maioria dos brinquedos da Lego já tem essa coloração amarela padrão, e a Lego queria dar uma padronizada em Ninjago, não querendo diferenciar Ninjago dos outros temas de brinquedos. Johnny Thunder na cidade de Ninjago. Johnny Thunder é uma das trilhões de linhas de brinquedo da Lego. Ele é meio que um aventureiro e fotógrafo bem baseado em Indiana Jones, e a maioria dos temas dos seus brinquedos lançados são de suas viagens e aventuras. Ele é uma das linhas mais antigas da Lego, e costuma fazer algumas aparições especiais em outras marcas, e uma dessas marcas foi Ninjago. Em um dos brinquedos, que é uma réplica da cidade de Ninjago, dá pra ver um pôster do Johnny Thunder autografado por ele mesmo. 1.21 gigawatts. Existe uma cena no filme De Volta para o Futuro onde o Doc Brown cita que o poder necessário para operar a sua máquina do tempo, o DeLorean, era de 1.21 gigawatts. Esse trecho específico se tornou uma das frases mais reconhecíveis do cinema, se tornando um meme e sendo referenciada várias e várias vezes. E uma dessas referências acontece em Ninjago. No site da Lego, na antiga descrição da terceira temporada, se você fosse no perfil do Jay, havia uma descrição que dizia: quando Jay usa sua energia elétrica ao máximo, ele cria 1.21 gigawatts. Outra agentes e Ninjago estão conectados. A Mestre Elemental do Veneno e o Mestre Elemental da Luz de Ninjago tiveram suas aparências baseadas em personagens de um outro tema de brinquedos, chamado Ultra Agentes, que é focado em espiões. Klaus Anacondrai. O Klaus é o único seguidor do Chen que não se transforma em um Anacondrai, já que quando o feitiço de mutação estava sendo feito, ele é banido para o Reino Amaldiçoado. Entretanto, existe um jogo mobile de Ninjago chamado Lego Ninjago Tournament, que é possível jogar com o Klaus em sua forma Anacondrai. 6 armas douradas. É dito que o primeiro mestre de Spinjitzu criou 4 armas douradas, baseadas nos 4 elementos primordiais. Porém, em alguns brinquedos, o Lloyd aparece segurando uma foice de lâmina dupla e em outro uma espécie de espada que tem uma lâmina que parece uma serra. Apesar de nunca terem aparecido na série, alguns fãs apontam que uma dessas duas armas pode ser a arma dourada de energia. Em outro brinquedo dá pra ver a Nia segurando uma espécie de sai dourado, que também pode ser a arma dourada da água.
Sai, pra quem não sabe, são aquelas espadinhas que pelo menos eu conheci pelo Rafael de Tartarugas Ninjas. Minecraft Kai. Não deve ser um segredo pra ninguém aqui, mas a LEGO possui uma linha de brinquedos baseados em Minecraft, que a propósito são muito bonitinhos. Eu teria um monte deles se essa desgraça não custasse um rim. Bom, tirando o momento obrigatório para reclamar o quanto somos pobres para ter LEGO, vamos pro assunto principal. No começo de 2020, a LEGO lançou um set chamado The Village Hide, e uma das figuras que vem junto com esse set é uma figure do Kai. O set do trem serpentinho. No episódio 12 da primeira temporada, os serpentins transformam um ônibus em um fucking ônibus metade cobra vivo. Olhando pra isso, a primeira coisa que você deve pensar é que isso foi colocado no desenho só pra ter uma aparição rápida e pra depois ser relançado como um brinquedo. Mas não, por algum motivo esse ônibus nunca foi lançado como um brinquedo. Surgiram até modelos protótipos dele em 2012, mas nada que foi realmente lançado. Neido. Neido é um personagem original do jogo LEGO Universe, que era um MMORPG de LEGO, que infelizmente teve os seus servidores fechados 2 anos depois de seu lançamento. O Neido era um dos alunos do Sensei U, e era o mestre da imaginação, o elemento que permitia ao Neido criar qualquer coisa que ele imaginasse. Jogos e navegadores exclusivos da Alemanha. Além do site da LEGO e do site do Cartoon Network, alguns jogos em Flash de Ninjago saíram em um site exclusivo da Alemanha, chamado Toku.de. Infelizmente, esses jogos são extremamente raros de se achar, mesmo antes do fim do Flash, ao ponto de eles nem terem uma página na wiki do show. A morte do Ultra Dragon. O Ultra Dragon, pra quem não lembra, era a fusão dos dragões elementais dos ninjas, lá no início do desenho. Após os ninjas derrotarem o Overlord no final da segunda temporada, o Ultra Dragon acaba voltando para o seu reino de origem, o reino do Oni e do dragão, e nunca mais aparece no desenho. Só que um detalhe meio sombrio que poucos perceberam é que quando ele chega no reino de Oni, o Ultra Dragon acaba sendo morto pelo Barão de Ferro, e os seus ossos acabam se tornando uma espécie de trono. Isso foi confirmado por um dos escritores no Twitter, quando um fã perguntou se os ossos no trono do Barão eram os ossos do Ultra Dragon. Ele confirmou e também disse que os ninjas não reconheceram de imediato que aqueles eram os ossos do Ultra Dragon, o que, parando pra pensar, deixa a situação um pouco mais triste e mórbida. Attack of the Cursed Spectres. É uma versão alternativa de Way of the Departed, lançada apenas na China, que possui algumas diferenças bem pequenas em relação à sua versão original. Os Prisioneiros de Cryptarion. Cryptarion foi uma prisão construída após os eventos da derrota do Overlord. Os principais vilões que os ninjas derrotam estão aprisionados em Cryptarion. Certa vez, a Harumi e os filhos de Garmadon acabaram tomando o controle de Cryptarion e aprisionando alguns cidadãos inocentes, mas isso durou bem pouco. Senhorê é Echo Zane. Quando o Dr. Junior foi sequestrado pelo Samukai, ele construiu uma versão meio beta do Zane para lhe fazer companhia. Esse personagem ficou conhecido como Echo Zane. O que acontece é que o Dr. Junior foi resgatado, mas o Echo Zane não. Então ele acaba passando muito tempo sozinho no farol onde o Junior estava sendo mantido preso, até que ele é encontrado pelo G e a Nia na 6ª temporada. Entretanto, como aquela linha do tempo foi apagada, o Echo Zane nunca foi achado por eles, e ainda continua preso e esquecido no farol. Mas esse não era o destino original dele. Os irmãos Hangman queriam revelar que o Senhorê era na verdade o Echo Zane, que acabou sendo corrompido pela Harumi e os filhos de Garmadon, e é por isso que ele tem uma certa rivalidade com o Zane. Entretanto, eles não tiveram tempo suficiente nas temporadas 8 e 9 para trabalhar esse conceito, e essa ideia foi descartada. As teorias sobre o retorno do Overlord. Bom, como eu já falei, o Overlord não foi realmente destruído. Ele está apenas em um estado enfraquecido. Com isso, muitas pessoas já fizeram inúmeras teorias e discussões sobre como o Overlord pôde retornar. Enfim, são várias e várias teorias que você pode encontrar por aí. Eu particularmente realmente acredito que o Overlord se foi e ele não vai voltar no futuro. Mas, bom, quem sabe, tudo é possível. Remixes das músicas do Tefod. Tefod já lançou inúmeros remixes da música tema de Ninjago, The Weeknd and Whip. Praticamente toda temporada tem um remix diferente dessa música que toca na abertura para combinar com o tom daquela temporada específica. Existem também alguns remixes especiais, como o The Weeknd and Whip Remastered, que foi lançado para comemorar o lançamento do filme. Censura de Prime Empire. O episódio 9 de Prime Empire foi banido na Rússia e em locais como a Malásia, por causa de uma cena de 2 garotas dançando em uma pista de dança. Essas personagens foram consideradas um casal LGBT, e por causa disso o episódio acabou sendo banido nessas regiões. As comics e os livros.
Como eu já mostrei aqui, o universo de Ninjago se expandiu para literalmente qualquer canto que fosse possível. Existem inúmeros livros e HQs de Ninjago, como eu já falei aqui e ainda vou falar, publicados por diferentes editoras, sendo alguns canon ou não. Enfim, existe realmente muito conteúdo expandido sobre Ninjago. Isso chega a ser assustador até. Olha o ponto que um desenho sobre ninjas de Lego conseguiu chegar. Belle Delphine em Prime Empire. Em Prime Empire, existe um aluno do Okino que várias pessoas começaram a associar com a Belle Delphine por causa do seu visual. Nunca foi confirmado se de fato essa personagem foi baseada na Belle, mas tá aí, ela existe. Zane na geladeira. No episódio 2 da primeira temporada, existe uma cena censurada em alguns países. Logo no início do episódio, o Kai abre a geladeira e encontra o Zane lá dentro, comendo toda a comida. Porém, por algum motivo, isso foi censurado em vários países. E na versão censurada, o Kai, quando abre a geladeira, encontra apenas um bilhete escrito pelo Zane. Não se sabe por que essa cena foi censurada e algumas pessoas especulam que provavelmente essa cena foi banida para que crianças não fossem influenciadas a se trancar dentro de geladeiras. Foreshadow da temporada 14 na temporada 8. Ojira era um espírito das tempestades que governou os mares do reino de Ninjago antes da chegada do primeiro mestre de Spinjitzu. Após uma batalha contra o próprio, Ojira acabou adormecendo até ser acordado nos dias atuais na temporada 14, Sinabald, onde lá ele se torna um dos vilões da temporada. Mesmo sendo o vilão de Sinabald e só tendo aparecido nessa temporada, o Ojira já foi citado pela Nia na temporada 8, Filhos de Garma, quando ela fala que ouviu histórias sobre uma antiga tribo de Ninjago que venerava um espírito das tempestades. Ojira nessa citação foi chamado de Ohira, e ele é citado novamente com esse nome no capítulo 6, The Way of the Departed, e mais uma vez em The Island, só que dessa vez com o nome que a gente conhece hoje, Ojira, até que finalmente aparece na temporada seguinte, Sinabald. Clutch Powers e Nadakan. A partir da 11ª temporada, o Bully de chá do Nadakan começou a ser utilizado como easter egg, aparecendo em diferentes lugares no desenho, com a sua última aparição sendo na posse do Clutch. Ao que parece, ele não conseguiu libertar o Nadakan, mas quem sabe, talvez no futuro o Nadakan retorne por culpa do Clutch. As origens do coração do Zane. O coração do Zane é a fonte de energia que alimenta os seus sistemas. Ninguém sabe ao certo como o coração do Zane funciona ou por que ele é tão especial, já que é dito no show que o que torna o Zane diferente dos outros Nindroids é justamente esse coração. O carteiro sabe que está em um desenho. Na 8ª temporada existe uma cena onde o carteiro acaba quebrando a 4ª parede. Ele fala pro Kai que vai ver ele na próxima temporada. O Kai fica confuso e ele apenas fala: "Hey, você sabe, temporada de outono, inverno, verão, tanto faz." E depois disso vai embora. Celial, a ninja fantasma. Ela é uma personagem que aparece na HQ Who's the Phantom Ninja. Essa HQ acontece entre os eventos da 3ª temporada e se passa na cidade de Non, uma cidade próxima a Ninjago e a terra natal da Celial. A Celial foi inspirada pelos ninjas a seguir o caminho de uma vigilante e acaba se tornando uma justiceira conhecida como a Ninja Fantasma. Ela começa a treinar artes marciais e cria bolinhas de fumaça, como um meio de compensar o fato de que ela não sabe Spinjitzu. Só que antes que ela pudesse realmente iniciar sua jornada como a Ninja Fantasma, sua cidade foi atacada por Nindroids e o seu pai, o prefeito da cidade, foi sequestrado. Com isso, a Celial adota de vez a identidade de Ninja Fantasma e parte em uma batalha junto com os ninjas para derrotar os Nindroids e salvar sua cidade. Ela volta a aparecer em Way of the Departed e aparece em um dos sets de brinquedo, bem de relance. A Celial acabou ganhando enorme popularidade entre a fandom e vários fãs sempre pedem ao Tommy Anderson para que ela apareça no show. Porém, ele já falou que é pouco provável que ela apareça, já que a história dela não tem nenhuma relevância real para o enredo do desenho. Além de que, para entender quem é a personagem, as pessoas teriam que ter lido Who's the Phantom Ninja ou Way of the Departed, e a maioria do grande público de Ninjago nem sabe que essas obras existem. Joshua Deck. Ele é um fã de Ninjago conhecido pelas suas fanarts realistas dos personagens. A equipe de Ninjago viu essas fanarts e usaram de inspiração para a produção de alguns episódios em estilo 2D. Esses episódios são geralmente episódios de flashbacks ou então contam alguma história paralela. Além disso, ele trabalhou com Tommy Anderson em um mapa inteiro de Ninjago, além de alguns dos seus desenhos já terem aparecido de fundo no desenho como easter egg. Os irmãos do Zane. Além do Echo Zane, que pode ser considerado um irmão do Zane, na 3ª temporada a Pixel, que estava sendo controlada pelo Overlord, acaba escaneando o Zane e com as plantas dele, ela cria um exército de Nindroids. Todos podem ser meio que considerados irmãos do Zane. Isso faz com que o Zane tenha matado o próprio irmão, quando ele mata o líder dos Nindroids, General Cryptor, em Day of the Departed.
A sobrancelha do Nagami. Quando começaram a vazar informações sobre Prime Empire, muitas pessoas começaram a reparar que a sobrancelha do vilão, o Nagami, era basicamente o mesmo modelo da sobrancelha do design antigo do Jay. Também começaram a vazar informações que o Jay seria o protagonista dessa temporada. E com essas informações, as pessoas começaram a teorizar que o Nagami seria uma espécie de versão maligna do Jay. Principalmente porque na temporada passada, uma das tramas principais era o Zane ter se tornado um vilão. Porém, quando Prime Empire foi lançado, essas teorias foram desmentidas. Pytor P. Chelmsford. Esse é o nome completo do Pytor, eu não consegui descobrir se existe muita coisa além disso. Tima em Machado dos Onis. Originalmente, os escritores queriam que Tima fizesse uma aparição na 10ª temporada, Machado dos Onis. Tima estaria sob ataque dos Onis, assim como Ninjago. Porém, eles não tinham tempo para isso e essa ideia acabou sendo descartada. O final original de The Hands of Time. Bom, isso talvez seja uma surpresa para vocês, mas o episódio final original da 7ª temporada era para ter sido o final da série. Sim, de novo. O final original mostraria os ninjas 40 anos no futuro, junto com seus filhos tentando enfrentar os Irmãos do Tempo, que haviam retornado da sua última batalha. Cópia chinesa baseado em concept art. Ninjago, como qualquer outra coisa no planeta Terra, possui uma linha de brinquedos pirateada na China. Eu não encontrei um brinquedo pirateado baseado em alguma concept art, mas eu encontrei essa belezura, que é o Daryl usando a Airjitsu. Admire. Admire imediatamente. O cachorro do Sensei Wu. É um cachorrinho da espécie Husky que aparece em 2 sets de brinquedos. Ele nunca apareceu na série porque os escritores consideram a ideia do Ur ter um cachorro muito idiota. Mas tem uma galinha que desce a porrada em todos os ninjas, tá suave. Bom, é isso. Mas antes de eu me despedir, eu queria pedir desculpas sobre o sumiço que a gente deu. Acabou que esses últimos meses foram apertados pra gente, principalmente por causa das nossas escolas. Mas a gente vai se esforçar na próxima para tentar manter uma boa frequência aqui no canal. Vocês devem ter reparado, o Caio não participou aqui do vídeo porque ele meio que não entende muita coisa de Ninjago. Eu espero que o vídeo não tenha ficado tão monótono só comigo. Mas é isso. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.